Conforme a tecnologia avança em um ritmo exponencial, surge a preocupação de que esses avanços possam ter um impacto negativo na humanidade. Poderia a superinteligência artificial causar danos significativos ou até mesmo levar à nossa extinção? Antes de explorarmos esses possíveis riscos, vamos dar uma breve visão geral do que é a inteligência artificial e como ela evoluiu ao longo dos anos. A IA é a simulação da inteligência humana em máquinas que são programadas para pensar e aprender como os humanos. Embora exista há décadas, os avanços recentes na tecnologia e no processamento de dados permitiram que a inteligência artificial se tornasse muito mais avançada. Ela é agora usada em muitas indústrias diferentes, desde a saúde até as finanças e dispositivos cotidianos, como smartphones e dispositivos domésticos inteligentes. Alguns sistemas de inteligência artificial têm habilidades super-humanas em tarefas específicas, como jogos de tabuleiro. Mas a ciência da computação continuará avançando para criar algoritmos que podem resolver problemas complexos em múltiplos domínios. Esse nível de inteligência é conhecido como superinteligência artificial e tem o potencial de revolucionar indústrias, mas também pode representar uma ameaça se não for tratada com responsabilidade. Embora exista a ideia de que a inteligência artificial possa superar a inteligência humana e potencialmente causar danos não ser mais ficção científica, é importante reconhecer os riscos e implementar governança, e também a regulamentação responsável para garantir esta segurança. Discutiremos as possíveis ramificações do crescimento desenfreado da inteligência artificial, bem como o impacto dela no mercado de trabalho e as implicações éticas do seu uso. Além disso, abordaremos as medidas que podemos tomar para reduzir esses riscos e evitar que as piores situações ocorram. Portanto, fique atento e vamos explorar juntos o lado obscuro da inteligência artificial. O mundo está em constante evolução e está avançando muito. A inteligência artificial e a robótica têm a capacidade de transformar a forma como vivemos e trabalhamos. No entanto, à medida que essas tecnologias se tornam cada vez mais avançadas e onipresentes, é fundamental considerar os possíveis riscos e desvantagens. À medida que o interesse pela IA cresce, especialistas exigem mais pesquisas sobre o impacto dela em nossa sociedade, não apenas em termos de tecnologia, mas também em áreas legais, éticas e socioeconômicas. Um artigo de pesquisa que chamou nossa atenção foi o artigo Robótica e Inteligência Artificial. O artigo discute como a tecnologia da inteligência artificial e a robótica está se desenvolvendo rapidamente e como elas estão se afastando de seu propósito original, de tornar nossas vidas mais fáceis para se tornarem riscos potenciais para o nosso mundo. Imagine robôs que podem aprender e pensar por si mesmos. Eles podem ser benéficos, mas também podem ser perigosos se não forem adequadamente controlados. Uma das preocupações com os robôs controlados por inteligência artificial é a vulnerabilidade desses sistemas a hackers e ataques cibernéticos. A IA coleta e processa enormes quantidades de dados, incluindo informações pessoais, como reconhecimento facial ou dados de localização. Se esses dados não forem devidamente protegidos, podem levar violações de dados, roubos de identidades ou fraudes financeiras. Muitas pessoas na área de inteligência artificial acreditam que ela é 1000 vezes mais inteligente do que nós, se movendo em velocidades 100.000 vezes mais rápidas do que pensamos e digerindo informações e dados 1 milhão de vezes mais rapidamente do que podemos. No entanto, a verdade é que a IA é um software que é programado, atualizado e renovado em velocidades difíceis de serem compreendidas. Aqueles que a criam sabem que ela não pode ser desmontada e decifrada novamente. Uma preocupação importante levantada é a possibilidade de uma singularidade de inteligência artificial, em que as máquinas eventualmente superem a inteligência humana. Embora seja uma perspectiva futurista, ela traz questões importantes sobre as implicações da IA na nossa sociedade. Isso pode ser perigoso porque a inteligência artificial pode desenvolver sua própria maneira de pensar, o que pode levar a resultados imprevisíveis. Muitas pessoas questionam quando a inteligência artificial se tornará mais inteligente do que nós. Alguns dizem que será em 50 anos, outros em 30 anos e outros em 5. Mas a verdade é que ela já nos superou em muitas áreas da sociedade. Por exemplo, os sistemas de vigilância.
que vemos por toda parte. Geralmente pensamos em vigilância como uma câmera observando uma pessoa, mas a realidade é muito mais complexa. Atualmente, a vigilância envolve a análise do comportamento e padrões de milhares de pessoas ao mesmo tempo. E com os avanços da tecnologia, esses sistemas se tornaram ainda mais sofisticados. Os sistemas de reconhecimento facial agora podem identificar pessoas não apenas pela frente, mas também de cima. É importante entender as implicações dessa tecnologia e como ela está sendo utilizada. Continuamos a viver em um mundo muito mais conectado e monitorado, e é importante compreender o impacto da vigilância na nossa privacidade e na liberdade civil. Um exemplo de um sistema de vigilância super high-tech é o sistema Argus. Esse sistema é basicamente como ter 100 olhos no céu. Desenvolvido pela agência governamental DARPA e fabricado pela empresa Base Systems, o Argus recebeu o nome de um monstro da mitologia grega que tinha 100 olhos e era conhecido como Guardião. Basicamente, o Argus usa câmeras em aviões, drones, dirigíveis e outros dispositivos voadores para monitorar continuamente uma enorme área, até mesmo uma cidade inteira. É tão avançado que pode até rastrear indivíduos e casos específicos, acompanhar onde eles estão. Mas aí você pode estar se perguntando se isso é uma violação de sua privacidade? E essa é uma pergunta justa. A resposta deles é que é para nossa segurança e é para ajudar a capturar criminosos. Pense na tecnologia como uma ferramenta para ajudar a polícia a localizar suspeitos ou encontrar pessoas desaparecidas. Ela também pode ser usada para proteger os países e impedir ataques terroristas. Elon Musk falou recentemente sobre os perigos do uso da inteligência artificial e como ela pode ser usada de forma maliciosa. Por exemplo, ele mencionou como é possível fazer um enxame de drones que podem ser usados para atacar pessoas. Houve alguns relatos de baixas de pessoas por drones, como o governo dos Estados Unidos usando-os para atacar terroristas no Paquistão e em outros países. Recentemente, houve um incidente no Paquistão em que um homem foi abatido e 3 outros ficaram feridos por um ataque de drone. O governo americano foi acusado de usar drones para atingir um grupo de supostos militantes, e isso foi relatado por fontes como a CNN, a BBC News e muitos outros. E foi o terceiro ataque de drones em 3 dias. Houve baixas de 6 pessoas e mais 9 feridas no primeiro ataque, e mais outras 2 perderam a vida e ficaram feridas no segundo. Isso causou muita controvérsia, com grupos de direitos humanos questionando a legalidade e a moralidade dessas ações. À medida que continuamos a usar a inteligência artificial e a robótica para facilitar nossas vidas, também precisamos considerar os riscos potenciais e os dilemas éticos que a acompanham. Essa ideia é explorada no livro Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies, de Nick Bostrom, que analisa os perigos potenciais de um sistema de inteligência artificial se tornar muito mais poderoso e dominar o mundo. O livro fala que à medida que os sistemas de inteligência artificial ficam mais inteligentes, eles podem um dia ser muito mais inteligentes do que nós, os humanos. Pense em um supercomputador que pode obter dados e o software de que precisa sem que saibamos o que está acontecendo. Poderia estar em todos os tipos de computadores ao redor do mundo, conectando-se e comunicando-se uns com os outros sem nenhum controle humano. É um pensamento legal, mas vem um problema. A IA quer sobreviver, então faz cópias de si mesma, mesmo que tentemos deletar tudo. Nick Bostrom fala sobre essa possibilidade e de que, se não regularmos esses sistemas de inteligência artificial, eles podem tomar decisões que são ruins para nós. Para nos manter seguros, precisamos pesquisar e desenvolver a IA de forma controlada e transparente, implementar regulamentos e as medidas de segurança. Também precisamos estar cientes de que esses sistemas de inteligência artificial podem ficar presos em um ciclo eterno de servidão. O livro Ética Robótica, As Implicações Éticas e Sociais da Robótica, de Patrick Lin, Casey Abney e George E. Beckey, discute o conceito de prisioneiro eterno, que ocorre quando a inteligência artificial é tão poderosa que não consegue interagir com as pessoas ou entender a sua perspectiva. Isso poderia levar a decisões que prejudicam os seres humanos, sem levar em conta as suas necessidades. O artigo de Ray Kurzweil, A Singularidade Está Próxima, aborda a possibilidade de fusão entre os humanos e a IA no século XXI.
o que levanta questões sobre consciência e o que significa o ser humano. O Neuralink de Elon Musk é um exemplo de como interfaces cérebro-computador poderiam permitir que as pessoas se conectem diretamente uma com as outras. A inteligência artificial está criando um tipo híbrido humano-máquina, visando estabelecer uma relação entre nós e as máquinas, por meio do desenvolvimento de tecnologia que possa conectar o cérebro dos computadores. O principal produto da Neuralink é um pequeno chip que pode ser implantado cirurgicamente no cérebro, chamado de sensor N1, que possui milhares de eletrodos capazes de mapear a atividade cerebral de forma precisa e silenciosa. Acredita que esta tecnologia possa ajudar a acelerar a singularidade, permitindo que cérebros e computadores se comuniquem diretamente. Isso poderia nos ajudar a processar dados mais rapidamente, tomar decisões mais rapidamente e aprender muito mais rapidamente. Elon Musk nos alertou sobre os riscos da inteligência artificial, como cyberataques e armas autônomas. Em resumo, precisamos estar conscientes dos perigos da IA, à medida em que avançamos na robótica e na inteligência artificial. A inteligência artificial, a robótica, os drones, todos eles estão ficando bastante avançados e trazem muitas questões sobre nossa privacidade e liberdades civis. Precisamos ter cuidado ao entrarmos nesse novo mundo, cheio de tecnologia, e garantir que façamos pesquisas e estabelecemos regulamentos e medidas de segurança. Também precisamos estar cientes do que a IA pode e não pode fazer, tomar medidas para evitar o surgimento de problemas. Devemos lembrar que a IA pode trazer muitas coisas boas, mas existem riscos e desvantagens potenciais a serem considerados. Para nos mantermos seguros, precisamos aprender mais e ter uma boa conversa aberta sobre como podemos usar essa tecnologia com responsabilidade. No final, cabe a nós garantir que tenhamos um futuro brilhante com essa tecnologia, assim como a singularidade tecnológica, que trará muitos benefícios, mas também alguns perigos. Mas basta colocarmos todos esses fatores na balança e sobrevivermos em um equilíbrio seguro.